Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, 15ª semana do tempo comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. As leituras deste domingo são retiradas do livro do Deuteronômio, capítulo 30, Salmo 18 e Colossenses 1. Um dos belíssimos focos a ser procurado na liturgia deste domingo trata-se do verdadeiro amor a Deus, que deve refletir na caridade quanto ao nosso semelhante. Vemos que desde a história da Antiga Aliança, Deus pede uma conversão que seja integral. Nada de se converter parcialmente ou ficar protelando a mudança de vida que é tão necessária para se tornar nova criatura de Deus. O Salmo narra que os preceitos do Senhor são alegria ao coração e fonte indivisa de alimento para a alma. Por isso, seguir as instruções divinas não deve ser um peso, mas deve ser alegria. Portanto, para as pessoas que pensam em se converter e também pensam poder voltar aos mesmos pecados de antigamente, então as leis divinas se tornam uma espécie de juízo do inconsciente. De fato, ao conhecer pouco mais a natureza divina, o ser humano é chamado a vivenciar o céu desde os tempos presentes. Nas palavras do Deuteronômio, é preciso que haja conversão de forma total. Fala-se de volta ao Senhor, com toda a sua alma e com todo o seu coração, sugerindo pensar que é necessário consagrar a Deus unitrino a vida inteira, e não somente parte dela. Pois é somente desta forma que as pessoas notarão a real necessidade de refletir o amor de Deus a quem realmente precisa. Se não for assim, pode ser que muitas pessoas pensam estar agradando a Deus indo somente à igreja, enquanto na realidade a igreja deveria ser uma extensão na vida de cada fiel. Por que digo isto? Veja que a situação narrada no Evangelho nos interpela se somos cristãos em todo momento ou se somos cristãos somente em partes de nossa vida. Primeiro, uma questão deve ser abordada que pode ser questionamento de inúmeras pessoas. Um mestre da lei tenta colocar Jesus em maus lençóis e pergunta: o que devemos fazer para entrar no reino dos céus? Este é um ponto importantíssimo, o qual devemos aprender de Jesus como ser bom cristão dentro e fora da igreja. A parábola contada por Jesus do bom samaritano coloca cada cristão em uma encruzilhada. A história narra que uma pessoa fora pega por assaltantes e ficou largada no chão. Neste contexto, se diz que alguns sacerdotes de determinadas tribos passaram e viram a situação daquele homem. Porém, devido às leis de suas religiosidades, não ousaram sequer tocar no pobre homem. Mas conta-nos a história que uma pessoa vinda da Samaria passou e viu tal situação. Este parou e ajudou, fazendo tudo o que estava ao seu alcance para socorrer aquele pobre homem. Inclusive, cedeu a sua montaria para levá-lo aos cuidados médicos e ainda pagando do seu próprio bolso. Bom, após pequeno resumo da parábola, veja o resultado que podemos tirar de algumas conclusões em que o próprio Jesus, ao contar tal parábola, adverte alguns grupos religiosos daquele período, o que se encaixa perfeitamente a toda a sua igreja em nossa atualidade. Receber o nome de cristão é algo grandioso, o qual nos dá uma nova identidade de homens e mulheres para entrar no reino dos céus. Ser cristão é seguir um estilo de vida, seguir os passos de Jesus e executar as obras de caridade quando estas perscrutarem a vida de cada cristão. Aliás, 2 mandamentos que resumem toda a lei de Deus são estes citados hoje, que diz: amará a Deus de todo o seu coração e depois amar o seu próximo como a ti mesmo. Observando por esta ótica, o cenário da parábola de hoje
pode ser vista em várias realidades cotidianas de cada cristão. Em sua casa, com sua família, entre os esposos, com os filhos, com toda a parentela, com os amigos diversos, enfim. Veja que, sob este olhar, é importantíssimo o cristão dar bom testemunho da fé que professa em Jesus Cristo. Senão, corre o risco de agir como alguns sacerdotes citados na parábola de hoje, que não estenderam a sua mão quando viram uma pessoa necessitada. A necessidade do nosso próximo pode estar em qualquer lugar e bater à nossa porta a qualquer momento. Por razões semelhantes a estas, é necessário estar sempre pronto para dar bom testemunho da fé que cada pessoa recebeu de Jesus Cristo. Sem dizer que ajudar a quem precisa é uma obra de misericórdia muito agradável a Deus. Depois, Jesus, ao contar tal parábola, insinua a refletir que Deus está observando tudo em nossa vida e não escapará nada do olhar de Deus. Finalizando, a história da igreja conta-nos pela boca dos santos padres que o anúncio da palavra de Deus converte muitos corações endurecidos. Porém, o testemunho de vida religiosa e caridosa arrasta multidões. A segunda leitura ainda diz que Jesus é a cabeça da igreja, sendo que a igreja é o corpo místico de Jesus, que são todos os batizados. Conclusão: o que a cabeça pede para fazer, o corpo deve obedecer. Se Jesus ensinou a sua igreja que deve haver obras de caridade quando estas forem necessárias, assim toda a igreja deve seguir os passos do seu mestre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.